Amados irmãos e irmãs, paz e bem, bom dia para todos. O Evangelho para esta quinta-feira, dia 24, é Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nos ajude a crescer evangelizando. Naquele tempo, disse Jesus para seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo dois olhos, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tendes, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, vejo neste texto muitos pontos a serem refletidos. O primeiro é sobre a acolhida às pessoas que falam em nome de Cristo e vão a pregar o Evangelho. A segunda sobre o perigo do escândalo, escandalizar os pequeninos, quer dizer, aqueles que estão começando a sua caminhada na fé. E o terceiro sobre essas questões do pecado. E eu gostaria hoje de tomar como ponto de partida os padres da igreja, os santos padres, na sua meditação sobre esse texto, certo? Vamos fazer uma meditação bem interessante hoje, tomando alguns pontos da alegoria dos padres antigos. Primeiro, São João Crisóstomo, que ele diz: na verdade, os membros do corpo, que Jesus fala aqui, cortar o pé, o olho, lançar o olho fora, não é? Na verdade, Jesus está falando sobre amizades, diz São João Crisóstomo, não é? Ele diz: há amizades que você não precisa ter. São pessoas que estão levando para o erro, para o buraco, para o fracasso. Há amigos que só nos levam para o fracasso, diz São João Crisóstomo. Então não é cortar o pé ou cortar a mão, mas cortar a amizade com aquela pessoa que está lhe destruindo, cortar o seu contato com o ambiente que está lhe destruindo. Se é o celular, com todas as, digamos assim, as nuances que existem ali, com todas as possibilidades, se é isso que está lhe sabotando, corte o celular, ou diminua o tempo de uso do celular, da internet. Não se deixe ser sabotado por essas coisas. Então partimos de São João Crisóstomo. E os santos padres da igreja têm muito ensinamento sobre esse texto. Primeira coisa, os pés são órgão de movimento, não é? Então, os pés nos levam para vários ambientes. Os santos padres dizem nesse sentido. Os pés podem lhe levar para um ambiente de paz, como a igreja, podem lhe levar para um ambiente de caridade, você vai à casa de uma pessoa que precisa de caridade, ou seus pés podem lhe levar para um lugar de escândalo, de pecado, um lugar onde você será seduzido e será objeto de pecado, né? Você vai pecar. Então é preciso coordenar os pés, saber para onde estamos indo. Depois, uma segunda questão que os padres da igreja colocam, que é muito interessante. Eles dizem o seguinte: quem é você? Você não é mais forte que Davi e nem é mais sábio que Salomão. Os dois caíram porque cederam às ocasiões de pecado. Davi era um homem santo, puro, diz o texto, mas foi o seu olhar, quando ele começou a olhar aquela mulher tomando banho, ali começou o pecado dentro dele, porque ele desejou aquela mulher que era casada,
Disse Cristo em Mateus 5,28, quem deseja a mulher do próximo já comete adultério no seu coração. E este desejo que nasceu do olhar, ele depois transformou-se em adultério. E depois, por causa do adultério, Davi acabou matando Urias. Né? Então a mulher era casada com Urias, que era um dos soldados dele, e ele acabou matando Urias. Mas tudo começou com um olhar. Então tudo começa com um olhar, ou começa com o andar. Né? Você pode andar para lugares que lhe levam para o erro, para o pecado. Há lugares, aliás, que nós cristãos não deveríamos frequentar. Né? Inclusive, às vezes, casos de pessoas que não tem outra coisa, só tem conversa de fofoca, de coisas assim desse tipo. Pessoas que só vivem de denegrir a imagem dos outros. E o que você vai ver na casa dessa pessoa? Se ela, quando você vai, ela denigre os outros, quando você sai, ela lhe denigre também. Então, saber que os pés são objeto de transporte que nos levam para lugares bons ou não, tá certo? Os antigos diziam, os antigos filósofos, que nada vai à mente, ao cérebro, sem antes passar pelo olhar. Então o olho é a janela da alma, diziam também os antigos. Se o teu olho te leva a pecar, quer dizer, arranca-o, não no sentido de arrancar o olho fora, o pé fora, mas no sentido de buscar corrigir o seu olho, né? Ver de uma maneira diferente. Como é que Cristo via as pessoas? É importante levar em conta isso. E veja quais são os lugares também para onde os pés de Cristo o levavam. Há lugares que Cristo nunca foi. Há lugares que ele foi, depois de preso, foi levado à força. E há lugares que ele ia com frequência. Então, onde os pés de Cristo o levavam? E depois, como era o olhar de Cristo sobre as pessoas? É importante, os padres da igreja chamam atenção sobre isso. Cristo olhava as pessoas com um olhar de misericórdia. E não transformando as pessoas em objeto e tomado por um desejo de possuir simplesmente as pessoas. Mas Jesus olhava com compaixão e via as pessoas como ovelhas que não têm pastor, e ele se apresentava como pastor para estas ovelhas. Então, os santos padres da igreja dizem, evite as ocasiões, porque a ocasião, diz o provérbio, a ocasião é que faz o ladrão, não é? Então, irmãos e irmãs, estamos diante de um texto muito prático, né? Somos convidados a pensar de maneira muito prática sobre isso. Educar o nosso olhar, educar o nosso fazer. É claro que por trás da educação do olhar está a educação do cérebro, né? A metanoia, né? Mudança da mentalidade, e está a educação do coração, que é no coração que se formam todas as coisas e as intenções boas ou ruins. Saber viver, o Evangelho termina dizendo, saber viver em paz uns com os outros e saber ser sal para transformar o mundo, para que o mundo não apodreça e para que o mundo não perca o seu sabor. Amados irmãos e irmãs, a mensagem do Evangelho, portanto, é esta hoje. Educar o olhar, educar o pensar, educar o sentir, para depois educar o fazer. Que o Senhor nos ajude com a sua santa palavra e nos dê a graça do Espírito Santo no nosso coração, para nos encaminhar hoje e sempre para fazer a vontade de Deus em nossa vida e sermos instrumentos no mundo da vontade de Deus. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu lhe desejo uma ótima quinta-feira de vida diante de Deus, e se você pode hoje, na quinta-feira, passar 10 minutos ou 20 ou meia hora adorando o Santíssimo, faça um pouco de adoração. Vai lhe fazer muito bem, vai lhe conferir paz interior. Então faça um pouco de adoração, e se a sua paróquia tiver missa, vai à missa também. Um grande abraço a todos, Deus nos abençoe sempre.